O sistema religioso de Israel foi organizado de forma perfeita para assegurar a felicidade completa para o povo hebreu. Deus tinha a intenção de transformar o Templo de Jerusalém numa casa de oração para todos os povos, conforme Isaías 56, verso 7. Também vos levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O tabernáculo levítico foi então erguido no meio de Israel, ainda no deserto, para ensinar o ABC do Evangelho, em símbolos, visando transformar o homem pecador em santo, contando com o refrigério da sua presença. A ilustração, porém, não foi bem entendida por Israel, que acabou transformando o templo construído por Salomão na essência de tudo e mesmo numa garantia para a habitação de Deus no meio deles. E assim perderam completamente o propósito do templo e seus serviços, que previa a santificação da vida deles para que viessem a ser o receptáculo do seu espírito, da forma como era exemplificada inicialmente pela tenda. O Messias, ao entrar no pátio do templo, teve de expulsar todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou a mesa dos que trocavam dinheiro e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Mateus 21, verso 13. Muitos cristãos hoje também perderam este foco espiritual, fazendo da igreja o centro da fé, imaginando que, estando dentro dela, já estariam salvos. Não entendem que, sem a devida consagração de seus membros a Deus, a igreja, com todas as suas manifestações de fé, não passa de um edifício qualquer. Olá, bom dia, queridos amigos e irmãos. Sejam todos bem-vindos ao canal France Profecias. Hoje vamos tratar de um tema muito importante do santuário israelita. Temos visto que desde o seu primeiro pecado, o homem precisou ficar separado de Deus para não ser fulminado pela sua santidade. Essa foi uma consequência do pecado, do qual ninguém escapou, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, verso 23. Assim, na rude cruz, erguida no Calvário, todos os seres humanos foram julgados e condenados à morte, porque essa é a pena divina para todo pecador, conforme Romanos 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sim, ali também, naquele mesmo espaço e tempo, Jesus pagava o preço do resgate para a absolvição daqueles que aceitam a sua oferta cheia de misericórdia, conforme Romanos 3, verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, mediante o resgate ou a expiação do gênero humano que há em Cristo Jesus. Que, como diz Isaías 53, foi moído pelas nossas iniquidades. O ponto que queremos salientar é que a palavra expiação, traduzida como simples cobertura no hebraico, tem um sentido teológico próprio, cobrindo toda a obra sacrificial e redentora de Cristo, aspas, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, favorecimento, mediante a fé,
para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Romanos 3, verso 25. Paulo está dizendo que Deus ofereceu o seu Filho como um sacrifício na cruz para que as pessoas recebessem o perdão dos seus pecados pela fé nele, inclusive as do Velho Testamento, cujos pecados permaneceram impunes. Neste sentido, a palavra propiciação, isto é, tornar propício por meio do sangue de Cristo, precisa estar ligada àquele sangue do bode expiatório que o sumo sacerdote aspergia sobre o propiciatório no dia da expiação ou do perdão em Israel. Isso porque as ofertas levíticas apenas cobriam os pecados de Israel antes da cruz, mas não os removia, conforme vimos em Hebreus 10, verso 4. Assim, os pecados cometidos no Antigo Testamento foram cobertos apenas provisoriamente pelos sacrifícios levíticos, que Deus deixou impunes, conforme Romanos 3, verso 25. Pois a justiça de Deus não poderia ser concluída até que Jesus Cristo fosse oferecido como propiciação. Foi a cruz, não os sacrifícios levíticos, que proporcionaram a redenção completa. Os sacrifícios do Velho Testamento apenas capacitaram Deus a continuar como um povo culpado, porque aqueles sacrifícios tipificam a cruz. Como ofertante, para o ofertante, eles eram a confissão do seu merecimento de morte e a expressão da sua fé. Para Deus, eram as sombras das boas coisas futuras, das quais Cristo era a realidade. Hebreus 10, verso 1, expõe a ineficácia dos sacrifícios antigos. Ora, visto que a lei dos holocaustos tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Desta forma, a oferta israelita implicava em confissão do pecado e no reconhecimento de que a morte era a penalidade merecida. E Deus passava por cima do seu pecado, Romanos 3, verso 25, até que o sacrifício de Cristo finalmente permitisse remover os pecados anteriormente cometidos, conforme Hebreus 9, verso 26. E assim, por 18 séculos, Jesus apresentou o seu sangue com as orações dos santos. Contudo, os seus pecados ainda permaneciam nos registros do céu, até serem definitivamente eliminados no juízo celestial, conforme já vimos em Hebreus 9, verso 27. Essa parte do processo da redenção desenvolvida na terra precisou ainda receber o apoio do Espírito Santo, um poder fundamental enviado por Jesus para ajudar na reforma e no reavivamento dos que iam sendo redimidos ou resgatados para a vida eterna, pelo seu sacrifício na cruz. Como o tabernáculo levítico erguido em Israel para ensinar o povo a lidar com o pecado é o único santuário que nos foi dado como referência, as suas instruções são úteis até mesmo para reformar nossos hábitos de saúde, a fim de desfrutar mais íntima comunhão com Deus, em perfeita obediência aos seus mandamentos. Nosso problema, no entanto, tem sido de fazermos vistas grossas para as repreensões da palavra de Deus e não aceitarmos as evidências que nos são feitas com base na misericórdia divina. Mas Jesus é paciente e nos aceita como justos, enquanto aguarda pelo desenvolvimento completo de nosso caráter. Satanás, por seu turno, é incansável para retirar-nos a convicção proveniente da palavra de Deus, colocando dúvidas onde há certeza. E como não se executa imediatamente a punição
contra a má obra, ficamos quase sempre dispostos a praticar o mal, uma vez que Deus não se opõe de imediato à nossa descrença. Em vez disso, Ele nos apresenta as provas da verdade, em face das quais devemos fazer a nossa decisão e pelas quais seremos julgados. Precisamos reconhecer que não temos dado o devido apreço às questões eternas, preferindo os visíveis ganhos de curto prazo. Não nos esforçamos para alcançar o tesouro da glória imortal, da mesma forma com que nos empenhamos para alcançar as migalhas perecíveis desta vida. É, portanto, tempo de revisarmos nossas crenças, nossos objetivos, e como cada denominação religiosa pensa estar no caminho certo, precisamos voltar às origens das crenças cristãs que se encontram no caminho do santuário, no caminho da santidade, conforme Salmo 77, verso 13. Hoje ficamos por aqui. Hoje já é tempo de ouvirmos a mensagem musical preparada especialmente para ilustrar a nossa exposição. Shalom! Fiquem todos em paz e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.